Resolução comentada PET de Química, primeiro ano. Resolução comentada da terceira semana, que trabalha a teoria atômica de Rutherford. Nessa semana, pessoal, aperfeiçoamento das teorias atômicas. Lembrando que já trabalhamos com duas teorias, desde a mais básica, a teoria de Dalton, passando pela teoria de Thomson e agora a teoria atômica de Rutherford. Nessa semana nós temos aproximadamente 5 exercícios, 5 atividades, sendo 3 delas teóricas e 2 envolvendo cálculo. Tudo trabalhando em cima das particularidades do modelo atômico de Rutherford, ok? Então vamos lá. Atividade 1. A atividade 1 pede para você olhar o modelo atômico de Dalton, que foi elaborado e comparado a um sistema planetário, onde o centro desse sistema, que é o Sol, rodeado de planetas girando ao seu redor. No nosso caso do modelo atômico, nós temos o centro como núcleo atômico e a eletrosfera como a região que nós podemos encontrar elétrons girando. Pois bem, para melhorar essa noção, vamos colocar aqui as partículas que, de certa forma, foram estabelecidas através dos experimentos de Rutherford para estudar o modelo atômico. Bom, prótons e elétrons. Outra particularidade muito importante desse modelo é o estabelecimento de que prótons são partículas eletricamente positivas e elétrons partículas com comportamento diferente, partículas elétricas negativas. Pois bem, a denominação dessas partículas é extremamente importante para distinguir partes da teoria atômica. A pergunta principal dessa atividade estabelece o seguinte: a eletrosfera, que é uma das regiões do modelo atômico de Rutherford, é uma região do átomo onde nós podemos encontrar o quê? Qual dessas afirmações é a correta para se associar à eletrosfera? Contém as partículas de carga elétrica negativa? Letra B. Contém as partículas de carga elétrica positiva? Letra C. Contém nêutrons? Letra D. Concentra praticamente toda a massa do átomo? Ou letra E. Contém prótons e nêutrons? Pois bem, pela própria designação que nós trazemos aqui, informamos que a eletrosfera é a região onde nós podemos encontrar partículas de carga elétrica negativa. Então, a alternativa para responder a questão 1, alternativa A. Ok, pessoal? Pois bem, para confirmar isso, trago aqui para vocês uma imagem de Rutherford e o modelo atômico elaborado. Então vejam bem, nós temos aqui no centro desse modelo os prótons, conforme já designado, e partículas girando ao redor na região chamada eletrosfera. Nessa parte nós temos os elétrons, que são partículas de carga negativa, enquanto prótons são partículas de carga positiva. Beleza? Então, atividade 2, agora para que a gente possa estudar. Pois bem, a atividade 2 diz o seguinte: na experiência de espalhamento de partículas alfa, que foi o experimento trabalhado por Rutherford, conhecido como experiência de Rutherford, um feixe de partículas foi emitido. Essas partículas chamadas partícula alfa. Essas partículas foram usadas num experimento envolvendo uma lâmina finíssima de ouro, onde as pessoas que executaram, os experimentadores, que foram os seguintes indivíduos, Jaeger e Marsden, observaram que essas partículas, ao baterem nessa finíssima lâmina de ouro, atravessavam a lâmina sem sofrer desvios, mas que um pequeno número eram desviados para outras direções.
Então, esse resultado desse experimento levou Rutherford a rever o modelo atômico anterior, que era o modelo atômico de Thomson. Pois bem, ao rever esse modelo atômico, ele propôs que o átomo teria um núcleo e teria uma região de eletrosfera. Esse núcleo localizava-se nele carga positiva, era de tamanho reduzido, mas que lá se encontravam quase toda a massa do átomo. Detalhe, aqui nós temos a imagem desse experimento. Veja, nós temos as partículas alfa sendo emitidas pela cor vermelha, por um aparelhinho que você tem aí pela imagem ao seu lado esquerdo. A fina lâmina de ouro é o que está no centro desse cercado da imagem, tá? E as partículas alfa estão atravessando, em parte, a lâmina de ouro, e outras partes da partícula alfa estão sendo desviadas, ok? Então esse experimento foi interpretado por Rutherford da seguinte maneira. Aqui nós temos uma informação um pouco mais precisa da sua interpretação. Veja bem, as partículas alfas que estão denominadas nessas linhas, elas vão encontrar uma das regiões dos átomos de ouro. Nesse caso aqui, ele se choca diretamente com o centro do átomo, que ele denominou de núcleo. Quando as partículas atravessam uma região denominada de vazia, que ele chamava de eletrosfera, essas partículas não sofriam desvios. Então daí surgiu a ideia de que onde eles se chocavam, eu tenho alguma partícula presente ali. Aonde ele passava direto, provavelmente não existia partículas, ou as partículas eram muito pequenininhas, que no caso são os elétrons. Ok? Então veja bem o que está perguntando na atividade 2. Assinale a alternativa que apresenta o resultado que era previsto por alguém anterior a ele, no modelo atômico de Thomson. Pois bem, o modelo atômico de Thomson, pessoal, que é um modelo bem diferente do que nós estamos apresentando, dizia que o átomo era realmente esférico, mas que no seu interior tinha cargas positivas e também tinham cargas negativas. Então ele era todo preenchido. Qualquer partícula que se direcionasse a esse átomo e que encontrasse ele na sua direção, ele se chocaria e voltaria na direção oposta. Então ele não atravessaria. Como os átomos de Thomson basicamente são esféricos, eu não tenho nenhum espaço, né, para atravessar. Então ele era totalmente preenchido por bolinhas esféricas, que são os átomos, e esse feixe, né, de partículas alfas não atravessariam. O que iria acontecer com as partículas? Elas voltariam em direção oposta, ok? Então aí a gente tem uma noção básica do que aconteceria segundo o modelo atômico de Thomson. Vamos avaliar então. Afirmação A. A maioria das partículas atravessariam? Como que vai atravessar que não existe espaço, segundo Thomson? A maioria das partículas sofreriam grandes desvios? Se fala maioria é porque uma pequena parte atravessaria, e atravessar não é a característica do modelo atômico de Thomson. Na verdade, eles seriam retidos ou barrados. A totalidade das partículas atravessaria? Negativo. A totalidade das partículas ricochetearia, ou seja, seriam desviadas no sentido contrário da sua direção, quando se choca com a lâmina de ouro? Exatamente, porque aqui no final fala sem conseguir atravessá-la.
Então, a alternativa D. Ok? Agora, atividade 3. A atividade 3 vem a trabalhar com as partículas. Veja bem, um átomo com 22 elétrons, partícula que foi denominada pelo modelo atômico de Rutherford, situada na região da eletrosfera, e nêutrons, partícula encontrada na região do núcleo, né? Então, com esse número de partículas, o que ele quer determinar? O número atômico e o número de massa, que são respectivamente, tem que ser nessa ordem. Lembrando que número atômico Z e número de massa A. Então, eu preciso determinar, com a ajuda dessas partículas, essas duas informações. Então, vamos lá. Primeira coisa, se eu não sei qual é o elemento que representa o átomo, chamo ele de X. Tem 22 elétrons e tem 26 nêutrons. Essas são as informações. Com o número de elétrons é possível determinar uma dessas informações, que é o número atômico. Por quê? O número atômico é a relação entre número de prótons e número de elétrons, desde que considere o átomo eletricamente neutro, ou seja, quantidade de cargas positivas igual a quantidade de cargas negativas. Ele diz que tem 22 elétrons, então quer dizer que eu tenho 22 prótons, correto? E o número de prótons é o que faz a referência ao número atômico do elemento. Então, logo, número atômico 22. Já no caso da massa atômica, o que nós temos? Massa atômica é a região, no caso a massa, onde você tem a massa total do átomo. Na região é o núcleo, contendo prótons e nêutrons. Então, veja bem, número de prótons 22 mais o número de nêutrons. 22 mais 26, 48. Então tem que ter essa sequência. Qual a sequência? Número atômico 22 e massa atômica 48. Ou seja, alternativa E. Ok? Atividade número 4. Atividade número 4, pessoal, traz para nós uma situação um pouquinho diferente da atividade número 3. Porque me traz o elemento químico, que é o elemento bário, tá certo? Me traz a questão da sua carga final, números como 138 e os 56, ok? Então vamos lá. Aqui nós temos bário 2+. O número 56 daquela descrição representa o número atômico dele. E o número 138, a sua massa atômica. O que eu posso fazer com isso? Os mesmos cálculos. Número atômico representa tanto o número de prótons quanto o número de elétrons, desde que eles tenham um número de cargas iguais. Aí eu não vou ter nem carga positiva em excesso, nem carga negativa em excesso. Então, o número de prótons, 56, vamos fazer uma correção aqui. Não é 22, porque se refere à atividade anterior. Então, são 56 elétrons, mas um detalhe. Ele tem carga 2+. O que isso significa? Significa que tal átomo perdeu 2 elétrons. Então, no estado normal seria 56. Menos 2, eu tenho 54 elétrons. Ok? Então, fazendo a correção, tá? Enquanto que no caso de número de massa, o que eu vou utilizar? Eu tenho aqui número de massa 138, número de prótons 56, então eu tenho o número 138 menos 56. Qual é o número de nêutrons? Fazendo a subtração de 138 com 56, o resultado a ser encontrado, nós temos 82. Então, vamos verificar algumas informações. Olha só. Número de prótons
eu tenho aproximadamente 56. Número de elétrons igual a 54. Número de nêutrons, 82. Prótons, vamos constituir a resposta na sequência certa. 56, nêutrons, 82 e elétrons, 54. Então tem que encontrar uma alternativa que apresenta essa sequência. 56, 82, 54. Alternativa B. Ok? E agora a última atividade. Atividade número 5. Pede para que a gente cite a principal diferença entre o modelo atômico de Dalton, Thomson e Rutherford. Pois bem, nós temos particularidades que são de cada um dos modelos. E não tem uma única diferença. Tem várias diferenças possíveis. Vamos verificar o seguinte. O modelo atômico de Dalton são de átomos indivisíveis e indestrutíveis. São átomos esféricos, não contendo carga elétrica. Então eu tenho carga nula. Até então não se conhecia a presença de cargas elétricas. Já o modelo de Thomson já apresenta esse modelo esférico de Dalton, porém contendo região de núcleo positivo conjugado com elétron que era negativo. Isso tudo situado dentro dessa imagem esférica. O modelo atômico de Rutherford já traz algo diferente. A massa atômica não se concentra em todo o átomo. A massa atômica se concentra no núcleo, que era extremamente pequeno, que detinha cargas positivas, enquanto os elétrons não estão situados nessa imagem esférica, como denominado aqui por Thomson, ok? Ele se encontra numa região chamada eletrosfera. Esse é o modelo atômico de Rutherford. E os nomes são bem diferentes. Modelo planetário, modelo de pudim de passas e de Dalton, que cabe colocar aqui, bola de bilhar. Ok, pessoal? Essas são as diferenças entre os três modelos atômicos. Então, finalizando a resolução da atividade 5, das 5 atividades da semana 3, do PET 3, eu vejo vocês na semana que vem para a próxima resolução.